Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Eu dou uma lista aqui, por exemplo, de 18 problemas com que eu fui lidando ao longo da minha vida. E creio que resolvi cada um deles satisfatoriamente, né? Então, primeiro, o problema da relação entre ciência e filosofia. Vamos dizer, outro dia, alguém, acho que foi o Eduardo que está aqui presente, que me sugeriu que juntasse todos os meus escritos sobre ciência, dá para fazer um livro com isso aí. Bom, então você tem uma filosofia da ciência que está ali embutida, né? Segundo, o problema da relação entre poesia e filosofia, entre a linguagem literária e a linguagem filosófica. Esse é o segundo problema. Três, até a teoria dos quatro discursos, que já absorve a anterior e coloca numa ordem. Quarto, a teoria dos gêneros literários, né? Quinto, todo o trabalho da astrocaracterologia, sem o qual acho que não vai dar para entender o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Quer dizer, a astrocaracterologia é um problema específico ao qual dediquei alguns anos, falei. E que, vamos dizer, do ponto de vista dos astrólogos, isso é da prática astrológica, eu não resolvi nada, quer dizer, eu não criei nenhuma técnica que eles possam comprar e sair aplicando por aí. Não resolvi o problema nenhum, mas se eu não resolvi o problema deles, eu resolvi o meu. Quer dizer, eu soube exatamente como articular, vamos dizer, diferenciadamente os dois problemas. O problema do suposto fato astrológico e o problema da linguagem astrológica, portanto, a alquímica também. Sexto, daí saiu, vamos dizer, a teoria, a teoria da verdade como domínio, um domínio no qual você está, sempre, do qual você existe, mas do qual subjetivamente você pode sair. Você não sai do domínio da verdade necessariamente para o domínio da ideia, como pensava o Bruno. Você pode sair de lá para o domínio da experiência subjetiva do arrebatamento, do rapto, essa coisa toda, que é tão subjetivo quanto a ideia. Essa teoria está em parte explicada na teoria da verdade, o problema da verdade, a verdade do problema, mas está apenas enunciado. Mas tem outros escritos, como por exemplo Kant, o problema da objetualidade, tem vários escritos no qual essa coisa está desenvolvida. Depois, num domínio completamente diferente, quer dizer, onde eu tinha que me explicar a possibilidade histórica desses acontecimentos, desses dramas, né? Então, a gente vê que muitos filósofos colocavam a história como sendo, vamos dizer, o domínio máximo, a moldura máxima da existência humana e de todos os conhecimentos, né? E eu digo, mas olha, isso aí é uma falsa solução, porque a história é a história de quem? Muitas vezes você via que quando eles decidiam contar a história de alguma coisa, eles estavam contando a história de uma abstração. Se você disser, por exemplo, né, história do Brasil, você está supondo, vamos dizer, uma unidade, né, jurídico-territorial chamada Brasil. Ela tem uma história? Fala, não, ela não tem nenhuma história. Ela é apenas o cenário onde acontece uma história. Não é isso? Agora, o Brasil é um personagem da história? Não. O Brasil, como entidade jurídica, nunca fez nada. Agora, fizeram dentro do Brasil, fizeram fora do Brasil, fizeram contra o Brasil, fizeram a favor do Brasil e tal. De quem a história de quem? Não é isso? Então, é claro que eu precisava resolver isso para saber em que medida o conhecimento da história poderia explicar esse fenômeno que eu estava, esse fenômeno dessa divisão que eu estava tentando abordar. E eu cheguei à seguinte conclusão, falei, peraí, a história só pode ser história de personagens reais. Quer dizer, personagens que agem. Se não existe ação, nada acontece e não tem história, né? A ação nem sempre necessariamente é a ação de um indivíduo. Existem vários indivíduos que agem de maneira articulada e que prolongam determinadas linhas de ação ao longo de muitos anos, décadas e séculos. Por exemplo, quando você vê
vamos dizer, a história da catequização dos povos indígenas, etc., pela igreja. Foi um esforço que prosseguiu durante séculos. Entrava ano, saía ano, entrava século, saía século, estava lá tentando fazer a mesma coisa. Você vê o Partido Comunista, né? Há quanto tempo o Partido Comunista está tentando implantar o comunismo no mundo? Desde pelo menos 1848. Claro que já tinha antes, mas vamos pegar a fundação oficial, né? Tá certo? Então, todos os primeiros comunistas já morreram. E a coisa continua. Então, bom, existem certas ações que são contínuas e que transcendem a duração da vida humana, né? Mas é claro que só pode haver história daquilo que transcende a duração de uma geração. Se acontecer na geração seguinte estava apagada, então não deixou rastro histórico. Então aqui não é propriamente uma ação histórica, é uma dimensão de tempo subhistórica, né? Então, quem são os verdadeiros personagens da história? São essas entidades cuja ação permanece no tempo. É a ação delas que dá a forma geral da história. Essas são os personagens. Nesse sentido, eu posso dizer que um Estado é um personagem da história? Jamais. Nenhum Estado tem ação contínua ao longo do tempo. Quem tem ação contínua são os grupos que dominam o Estado. Está entendendo? Cuja ação às vezes antecede a formação do Estado e se prolonga após a extinção dele. Por exemplo, o Partido Comunista. Nesse instante que eu disse isso, eu pensei, peraí. Durante décadas houve aqui nos Estados Unidos uma corrente de estudiosos do comunismo que viam o comunismo apenas como um instrumento do Estado soviético. Eu digo, mas isso é uma inversão total. O movimento comunista existia antes de aparecer a União Soviética e continuará existindo quando acabar a União Soviética. Isso eu sabia muitos anos antes de acabar a União Soviética. Falei, mas é coisa óbvia. Eles estão vendo o sujeito, eles estão confundindo o sujeito da história com o cenário da história. A União Soviética é um lugar onde acontece a história. Ela não é um agente histórico. Nem mesmo um governo é um agente histórico. Nenhum governo age por si. É preciso que um grupo político domine o governo e ele tome as decisões. O governo, por assim dizer, é uma entidade vazia, que é ocupada pelos grupos que têm o poder político para ocupá-la. Então, é esse que são os sujeitos da história. Então, quer dizer, toda a história nacional é sempre uma falsificação. É a história apenas do que aconteceu num lugar. Mas nenhuma história nacional pode ter unidade. Por quê? Porque dentro de uma mesma nação estão em ação forças, algumas das quais são autóctones, outras que vieram de fora, e sem as quais as primeiras não podem ser explicadas. Então, por exemplo, para dar o exemplo de alguns sujeitos da história, a Igreja Católica é um sujeito da história. A maçonaria é um sujeito da história. O Partido Comunista é um sujeito da história. As famílias dinásticas que se prolongam e treinam as novas gerações para uma ação coerente são sujeitos da história e assim por diante. Então, essa é toda uma visão nova, uma nova teoria da história, e eu acredito que essa teoria está certa. E é irrefutável. Embora, um problema com essa teoria é que eu jamais consegui aplicá-la num livro que fosse 100% um livro de história. Eu gostaria de ter contado a história de alguma coisa. Para não dizer que não fiz nada nesse sentido, eu fiz a história dos esforços no Ocidente para restaurar o Império Romano. E isso é o Jardim das Aflições. Mas não posso dizer que seja um livro de história, não é uma história narrativa. É um ensaio histórico. Mas eu gostaria de ter escrito um livro de história narrativa e infelizmente nunca pude. Não deu tempo. Então, mas gostaria de escrever um livro para ilustrar como é que é isso. Quer dizer, a história de um sujeito que tem história. É isso. Na mesma medida, surgiu aí, vamos dizer, a teoria do império. Que o império é o conceito fundamental da história do Ocidente. Ideia que logo depois aquele italiano
o Negri, Antônio Negri, né? 5 anos depois ele publicou, não que ele me copiasse, ele jamais soube da minha existência, ele provavelmente não lê português. Mas ele teve a mesma ideia, com 5 anos de atraso. E ele tem o direito de pensar que é a ideia dele, porque ele não sabe que existiu outro antes. Automaticamente, junto com a teoria da história, veio a teoria do poder, porque o poder é um instrumento fundamental pelo qual se faz a história. O que é o poder? O poder significa a capacidade que certas pessoas ou grupos têm de determinar a ação dos outros. O poder é fazer alguém fazer alguma coisa. Note que muitas vezes você não tem poder suficiente nem sobre você mesmo. Por exemplo, esses dias que eu peguei a tal da gripe, né? Gente, eu queria levantar da cama, mas eu não conseguia. Eu estava pesando 2 toneladas. Então eu falei, mas aqui estou no supra-sumo da impotência, eu não mando nem em mim mesmo. Tá entendendo? Não adianta eu mandar o corpo levantar que ele não levanta. Tá entendendo? E às vezes você tem a capacidade de determinar num relance a ação de milhões de pessoas. Você imagina, por exemplo, né? Stalin determinando que o exército ocupasse lá uma província e matasse não sei quantas pessoas. Quanto tempo levava para ele dar essa ordem? 1 minuto. Ele falava o negócio, assassinava e pronto. Então, daí apareceu outra ideia. Que dentro dessa teoria do poder, eu falei, bom, é uma coisa absolutamente imoral, que todos os estudiosos de história e de ciência política jamais tenham entendido que a diferença de poder entre seres humanos não tem paralelo no mundo animal, e que ela é o fato diferencial do ser humano. Quer dizer que você, dentro dessa escala, você tem a diferença que vai da quase onipotência até a total impotência. Se você imagina, por exemplo, que esteja preso lá num campo de concentração sem comida, porra. Ele não pode nada. Mas o sujeito que botou ele lá pode quase tudo. Então, a diferença de poder, às vezes, entre o cidadão comum e o governante, ela é quase de um mortal para um deus. Não há fenômeno similar no mundo natural. Eu digo, mas como é que ninguém percebeu isso? E todo mundo estranha a diferença de poder como se ela fosse uma anormalidade. Eu digo, mas ela não pode ser uma anormalidade porque ela é a base da história humana. Não existe ação histórica sem uma diferença imensa de poder. Se todos tiverem o mesmo poder, não tem história. Quer dizer, a história é a organização do poder e o exercício do poder. Eu digo, os caras parecem que nunca pensaram nisso. É um absurdo. Mas ainda, o desconhecimento deste fato tem consequências na ordem política que são uma coisa terrível. Por exemplo, se nós não sabemos que a desigualdade de poder é inerente à constituição da sociedade humana, nós também não sabemos que quanto mais se aperfeiçoar, entre aspas, esta sociedade, isso é, quanto mais ela se racionalizar, no sentido de Max Weber, maior será a diferença de poder. Maior e não menor. Se você pega aí no tempo do homem de Neandertal, você pega um chefe de tribo, quanto poder ele tinha? A diferença entre ele e os seus comandados é muito pequena, porque o número de seus comandados é pequeno. E os meios de ação que ele tem sobre eles, bom, em última análise, ele vai ter que ir lá matá-los pessoalmente. Não é isso? Agora, você veja os meios de ação à disposição de qualquer governante moderno. Eu não estou falando de ditadores, eu estou falando de qualquer governante, mesmo de países, entre aspas, democráticos. A diferença é imensurável. Hoje, por exemplo, o governo pode saber tudo a seu respeito. Ele sabe sua vida econômica, sua vida social, sua vida profissional, seu imposto de renda, sua vida sexual, as amizades que você tem. Tudo. Agora, se você tenta investigar lá dentro algo, tem um bloqueio.
Então, a diferença de poder também é a diferença de informação. Não que a diferença de informação em si gere poder. Não, isso é bobagem. Tem as pessoas que dizem assim, a base do poder hoje é a informação. Eu falo, você está louco. Você está louco. Eu tenho informação que não acaba mais e não mando nada, pô. Você pega eu e o Barack Obama, eu sei 1000 vezes mais que o Barack Obama. E, no entanto, ele manda milhões de vezes mais do que eu. Então não é informação em si. É informação articulada a um negócio que se chama meios de ação. E se você não tem meios de ação, você não age, então você não faz nada. Então, vamos dizer, por exemplo, para você saber o que um determinado político, um governante vai fazer numa certa época, a primeira coisa que você tem que investigar é quais são os meios de ação. Ou seja, o que ele pode fazer. Porque o que ele não pode fazer, ele não fará. Isso é muito simples, né? E está aí uma coisa que praticamente todos os analistas políticos do mundo ignoram. Eles não sabem o que são meios de ação. Por exemplo, ele acha que por o sujeito estar no governo, ele tem o governo como um meio de ação. Fala, não, antes de ele usar o governo como meio de ação, ele precisa ter meios de ação para ele mexer no governo. Então quer dizer que ele precisa ter fora do governo uma outra estrutura de poder mediante a qual ele aciona o governo. Tá certo? Portanto, veja, governos e estados nunca são os personagens principais, eles são uma espécie de cortina de fumaça, por trás do qual existem os verdadeiros esquemas de poder. Então, verdadeiros esquemas de poder, por exemplo, o CFR é um verdadeiro esquema de poder. O CFR pode mais do que o governo americano. Por quê? É ele que move o governo americano. O que ele não quiser, o governo americano não vai fazer. Agora, ele vai fazer o que o governo americano quiser? Não. Então, Aristóteles já dizia que numa luta tem um sujeito que move e outro que é movido. Aquele que move o outro não é movido por ele. E foi esse que ganhou a briga. Você dá uma porrada no sujeito, quem cai é ele, você fica onde está. Então, você alterou a situação dele e ele não alterou a sua. Ou você alterou a dele mais do que ele alterou a sua. Isso é uma coisa óbvia. Eu digo que na política é exatamente a mesma coisa. Tem aquele que move e aquele que é movido, sem ser movido por sua vez. Às vezes, o que move não é movido por sua vez. Então, aí temos todo um critério de uma ciência política totalmente nova, baseada na teoria do poder, na teoria da desigualdade do poder, etc, etc, etc. Tudo isso foi desenvolvido e foi apresentado no curso de ciência política no Paraná. Junto com isso sai a teoria do direito. Quer dizer, o direito como um dos elementos, vamos dizer, dos elementos fundamentais do poder. Que depois o Luiz Virgílio da Rosa expôs mais extensivamente na tese dele, o direito como garantia, que é, vamos dizer, apenas a exposição da minha tese, não é outra coisa, né? Junto com isto, veio a teoria da origem da autoridade, que eu também expliquei no Paraná. Também, aqui também, né? Ligado a isso, naturalmente veio também, vamos dizer, a teoria da moral baseada no princípio de autoria. Que a noção de autoria é fundamental. Se as ações não têm sujeitos, não há julgamento moral possível. Então, houve toda uma tradição de antropólogos aqui nos Estados Unidos que criaram o relativismo, né, comparando sistemas morais em várias coletividades e dizendo, o que numa é obrigatório, na outra é proibido e assim por diante, realçando de tal modo a variedade dos sistemas morais, né, que a única conclusão é o relativismo. Eu digo, tudo isso aí está 100% errado. Por quê? Toda variedade só pode se estabelecer com base numa unidade de princípios. Então de um mesmo princípio moral universal, você pode tirar várias regras diferentes. Como, por exemplo, não existiu nenhuma sociedade humana, nenhuma, onde a formação da família fosse proibida. Existia uma seita, os cátaros,
que lá dentro era proibido. Mas para que eles pudessem fazer a seita, precisava que eles pertencessem a alguma família. Então, quer dizer, o mundo dos cátaros não é uma sociedade e jamais poderia ser uma sociedade. Pode ser uma seita dentro de uma sociedade pré-existente. Então, por exemplo, a existência da família, vamos dizer, é um dado absolutamente universal. Agora, qual é a estrutura dessa família? Eu digo, tem milhões de jeitos de você montar uma família. Pô. Hã? Por exemplo, os nossos senhores de terra. O que eles faziam? Tinha uma mulher que ele tinha casado na igreja, tinha alguns filhos com ela. Mas daí tinha um monte de escravo, ia lá e transava com as escravas. Se fosse aqui nos Estados Unidos, o sujeito simplesmente escondia isso aí. No Brasil, o negócio era mais liberal, o que ele fazia? Ele integrava os filhos das escravas na família. E mandava estudar na Europa e tal, e daí você criou toda uma elite mulata brasileira. Isso aí nasceu disso. Então, isso é uma estrutura de família. Entendeu? Em outro lugar você tem, vamos dizer, uma estrutura, digamos, poligâmica, várias. E você falar poligamia também não quer dizer nada, porque existem milhões de modalidades diferentes de poligamia. Não é isso? Então, bom, a família tem que existir. Mas como é que você faz a família? Eu digo, se existem meios de ação para montar a família de maneiras diferentes, certamente surgirão maneiras diferentes. Não é isso? Então, esta variedade não desmente o princípio fundamental. Ao contrário, ela reafirma. Está entendendo? Também lhes digo um outro princípio moral universal. Não existe nenhuma sociedade humana onde o responsável pela ação seja um outro, senão o seu autor. Só existe responsabilidade moral associada ao autor. Não existe nenhuma lei que diz, sempre que você fizer alguma coisa errada, a culpa é do outro. Não tem isso. Então, o reconhecimento da autoria, e note bem, reconhecer a autoria é reconhecer a condição do ser humano como causa de acontecimentos. Isso significa que a sua ação não pode jamais ser explicada por nenhuma corrente de causas anterior. Se o sujeito fez uma coisa porque foi obrigado por uma causa exterior, ele não é autor da ação, ele é um elo de uma cadeia causal. Então a ação não é dele. Por exemplo, uma vez eu estava caminhando em São Paulo e veio um trombadão tentar roubar o meu celular. Mas a bolsa do meu celular é tão ruim que eu nunca conseguia tirar o celular da bolsa. E ele também, evidentemente, não conseguiu. Então ele ficou lá, e nessa coisa ele me empurrou e eu caí em cima do japonês. E o japonês olhou para mim achando que o trombadão era eu, e que eu estava querendo roubar o celular dele. Você está entendendo? Então eu não fui o autor desta ação, eu fui um elo de uma cadeia causal. Até eu explicar para o japonês, fala, um já me dá um empurrão, o outro vai me dar uma porrada aqui, fala, o dia está ruim hoje, como diz o outro, eu não quero saber o que vem em seguida. Então, felizmente eu consegui parar o japonês antes dele fazer alguma desgraça. Mas é muito diferente isso aí de o sujeito vir roubar o celular. Isso é uma ação. Para você poder dizer que o sujeito fez alguma coisa, é necessário que a totalidade das causas anteriores a ele não determine esta ação. Então, o ser humano é causa. Tá certo? Então, e evidentemente, toda a questão da culpa e da inocência universalmente está associada a essa capacidade que ele tem de ser causa. Tá? Como se ele não tivesse poder de ser causa, não existiria culpa em parte alguma, nem responsabilidade, nem coisa nenhuma. E a universalidade da existência disso prova o seguinte: a humanidade sabe que ela se compõe de entes que são capazes de ser causa. Eles são origem de algo. Como diz, origem no sentido absoluto. Ou seja, se tomar todas as causas anteriores que os pressionaram, ou induziram e tal, não explica. Existe um ponto-chave onde o indivíduo acionou a máquina do destino. Ele acionou. Então, na hora que eu pensei isso, eu falei, peraí. Temos aí um outro problema que precisa ser esclarecido. Por quê? Quando dizemos que o indivíduo agiu de determinada maneira, nós dizemos que esta ação
teve uma causa que nós chamamos de psíquica. Quer dizer, é uma ação que não vem do corpo dele, não vem das condições externas, é algo que se passou, entre aspas, dentro dele, na psique, ou alma, etc, etc. Então, que raio de coisa é esta psique? Então, daí tiramos o conceito de psique. E está exposto, e acho que isso também não está no site, mas é uma apostila que existe, e que será colocada. Todo esse material vai sendo depositado no seminário aos poucos. No curso da investigação sobre a natureza da psique, eu acabei voltando à doutrina medieval das chamadas faculdades da psique, faculdades da alma. Quer dizer que são faculdades? São capacidades que a alma tem uma certa facilidade. Faculdade não quer dizer nada mais que facilidade. Facilidade de exercer. Quer dizer que ela exerce aquilo, por assim dizer, naturalmente. Então ela tem esta capacidade a partir do momento em que nasce. Como razão, vontade, imaginação, etc, etc. Todo mundo tem. E de uma maneira ou de outra está todo mundo exercendo aquilo. Tá certo? Então não é particularmente difícil. E daí eu notei que uma das faculdades, que é justamente aquela que Aristóteles dizia que define o homem, que é a faculdade da razão, do pensamento ordenado e da linguagem, ela é uma faculdade extremamente problemática. Por quê? Porque o que é a razão? É o impulso do ser humano à unificação da sua experiência. Se você aceita, vamos dizer, a experiência como uma coisa totalmente fragmentária, irredutível, você está no irracional, evidentemente. Então, racional e última análise significa o quê? Busca da raiz. Quer dizer, você está buscando a raiz comum entre os vários fenômenos. Não é isso? Então, quando, por exemplo, um médico está fazendo um diagnóstico, ele vê vários sintomas e sinais diferentes. O que ele busca? A raiz comum de tudo aquilo. Não é isso? Diz, isso aqui é um vírus tal, que provoca isso, mas isso, mas isso. Provoca coisas totalmente diferentes. Não é isso? Então, por exemplo, você pode ter sono e dor de cabeça, ou pode ter dor de cabeça e sono, pode ter sono sem dor de cabeça. Agora, algo juntou essas duas coisas, né? Então, a racionalidade é o que busca da raiz. É a raiz comum. Então, este impulso de unificação. Mas acontece que a razão, ela tem as suas estruturas próprias. A estrutura inteira da lógica é uma coisa que não depende da sua vontade de maneira alguma. Agora, não vamos confundir o que é a estrutura da lógica em si mesma com as versões que essa estrutura recebeu historicamente por iniciativa humana. Quer dizer, Aristóteles explica isto, essa estrutura de uma maneira. Se você procurar a lógica hindu, explica de uma outra maneira análoga, a lógica budista e assim por diante, a lógica chinesa, etc. Existe um livro muito interessante, do jeito chamado Prior, a História da Lógica. Ele vai te mostrando as várias lógicas que se desenvolveram. Elas não são, nenhuma são incoerentes, elas são muito diferentes, mas não incoerentes entre si, senão não seriam lógicas, né? Então, isso quer dizer que o mundo da lógica, a articulação dos possíveis, a lógica é isso, o estudo do conjunto das possibilidades, né? Ela tem uma ordem, tá certo? E esta ordem não depende da sua vontade, e não depende da vontade de ninguém, e não depende de que determinada sociedade as conheça ou não. Aquilo continua funcionando do mesmo modo, né? Você vê isso muito claramente vamos dizer, a expressão mais simples da lógica é a aritmética elementar. É isso? E até quando hoje em dia você especula, por exemplo, certas lógicas paradoxais, as lógicas paradoxais não existem. Elas são, vamos dizer, uma linguagem que você cria estabelecendo como premissa determinadas coisas arbitrárias ou autocontraditórias. E daí você continua tirando conclusões logicamente a partir de uma coisa que é ilógica. E daí você cria uma lógica paradoxal. Então, por exemplo, se eu crio uma lógica segundo a qual A é diferente de A, em vez de valer o princípio de identidade, eu já tenho aí imediatamente duas possibilidades de desenvolvimento paralelas. Não? Ou eu digo que A é diferente de A, e eu continuo raciocinando logicamente a partir disto, isto é, tomo essa premissa como material, mas tiro as conclusões dela baseado na lógica de identidade,
Ou ao contrário, eu tenho que reduplicar a ilogicidade, a contradição, a cada nova conclusão que eu tiro. São duas possibilidades completamente diferentes. Como isso é demasiado complicado, então é claro que ninguém desenvolveu a lógica de contradição além da terceira ou quarta conclusão. Não dá para ir muito longe. Isso é o seguinte: como a lógica tem a sua ordem interna, ou seja, o conjunto das possibilidades tem uma estrutura, tá certo? A partir do momento que o ser humano faz o primeiro raciocínio lógico, toda essa estrutura da possibilidade já pesa sobre ele. Ou seja, você tirou uma conclusão, mas esta conclusão tem outras consequências que se prolongam indefinidamente para além do que você pode saber. E aquilo se articula, por sua vez, com milhares de outras linhas de conclusões que você não está prestando atenção, que você não sabe, mas que estão lá presentes. Então isso é a mesma coisa que dizer que o ser humano, a partir da hora que ele começa a raciocinar logicamente, pesa sobre ele o conjunto das determinações do mundo do possível, sem que ele tenha disso a menor consciência e sem que ele tenha sequer os instrumentos para manipular toda a sutileza da lógica. Dito de outro modo, o homem é o animal racional não no sentido de que ele possui a racionalidade, mas que ele está, de certo modo, forçado a agir segundo a racionalidade, mesmo quando ele não tem os instrumentos para isso. Então isso quer dizer que desde que você é muito pequenininho, você se confronta com questões lógicas que transcendem infinitamente a capacidade que você tem naquele momento, mas que já pesam sobre a sua vida real. Então há sempre um deslocamento, há um desnível entre o homem e o seu exercício da razão. O que faz com que a busca da unidade, a busca da coerência, não possa ser satisfeita materialmente. Ela é uma necessidade, é um ideal, mas você não realiza. Então o que você faz? Você busca uma unidade simbólica substitutiva, e esta unidade simbólica substitutiva chama-se autoridade. Você não sabe o fundamento das coisas, mas você tem uma autoridade a qual você pode se apegar. E essa autoridade geralmente é o pai. Então o pai funciona como símbolo da razão. À medida que o seu domínio dos processos racionais aumenta, você, vamos dizer, se isenta da necessidade de obedecer à autoridade do pai. Mas um certo conflito entre autoridade e razão permanece. Porque você sobrepôs a autoridade à razão para que ela funcionasse como substitutivo da razão. Então esse conflito é permanente e foi isso que eu chamei o trauma da emergência da razão. Emergência no sentido de surgimento. Bom, a partir dessas coisas, foi possível expor claramente, vamos dizer, pela primeira vez, o método que eu estava usando. Esse método eu chamei a contemplação amorosa. E daí, conclusão histórica, a questão da paralaxe cognitiva e, portanto, da mente revolucionária. Cada uma dessas coisas eu investiguei pessoalmente. Em cada uma dessas coisas, vamos dizer, isso tudo aqui é criação minha. Ninguém me ensinou. Eu não tirei isso de Eric Berger, não tirei de Dostoiévski, não tirei de Aristóteles, ninguém. Isso aqui estou trabalhando tudo isso sozinho. E tudo isto, eu estou, vamos dizer, à medida que o tempo vai avançando, eu vou buscando uma unificação desta coisa. Claro que existem limites à capacidade sistematizadora de qualquer um, e até a necessidade da sistematização. Você pode deixar muita coisa sem explicar, você pode deixar muitas ligações nebulosas, porque de algum modo o ouvinte, o estudante, o leitor, se ele é inteligente, ele capta a unidade que está por trás daquilo. Porém, eu digo para vocês, nenhum desses tópicos, nem sequer isoladamente, foi jamais examinado e criticado. Ninguém fez isso. E digo mais, ninguém tem capacidade de fazer no Brasil. Ninguém, nenhum. Se você pegar universidades inteiras, elas não podem fazer isso. Porque elas se limitam ao estudo escolar.
E o conjunto? Como conjunto, isto é inabarcável para... Você pega a intelectualidade brasileira, esse conjunto transcende a totalidade das preocupações da intelectualidade brasileira. Veja, é normal, vamos dizer, um país ter 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20 filósofos fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, cada um do seu jeito. E você poder confrontar o que eles estão falando. No Brasil não tem ninguém, minha gente. Hã? O que um filósofo faz? O filósofo faz essas coisas aqui. Ele encontra certos problemas, ele encontra a confusão, a divisão, a desordem, e ele tenta, ele luta para botar uma ordem naquilo. Hã? A ordem principal, no caso, que eu estava tentando colocar, é a conexão entre conhecimento e consciência, evidentemente.